Sinto que estou ficando louco ou que vi algo que nunca deveria ver. Uma parte de mim quer que alguém me diga que existe uma explicação racional para tudo isso. Outra parte, muito maior, sabe que não há. Eu só preciso colocar isso para fora, colocar em um lugar onde exista fora da minha própria cabeça. Começou há cerca de 3 meses. Eu estava fazendo uma viagem de ônibus pelo país, uma dessas que dura mais de um dia. Faço isso algumas vezes por ano para visitar a família. É mais barato do que voar e sempre encontrei uma estranha sensação de conforto nisso. O movimento constante do ônibus, o mundo borrando pela janela, a sensação de estar em nenhum lugar e em todos os lugares ao mesmo tempo. Você é apenas um passageiro, um fantasma temporário em um tubo de metal. E por um tempinho, nenhum dos seus problemas da vida real pode te tocar. Esta viagem, em particular, era noturna. O ônibus estava escuro, salvo pelo leve brilho verde do painel e pelo ocasional farol de um carro passando do outro lado da rodovia. A maioria dos passageiros estava dormindo, do jeito que as pessoas fazem em longas viagens. O ar estava denso com o cheiro de ar-condicionado estragado e o leve doce aroma de fast food de alguém de horas antes. O único som era o zumbido profundo e monótono do motor, um som que geralmente me embala para dormir. Mas eu não consegui dormir desta vez. Eu estava sentado em um assento na janela, mais ou menos no meio do ônibus, observando o interminável asfalto desaparecer sob nós. Estávamos em uma daquelas vastas, vazias extensões do país. O tipo de lugar onde o céu é tão grande e escuro que parece que pode engolir o mundo. Não havia luzes na cidade no horizonte, nenhum sinal de civilização. Apenas a rodovia, o mato se estendendo em ambos os lados e as estrelas. Era provavelmente umas 2 ou 3 da madrugada. Foi aí que aconteceu. Na frente, uma única luz do teto piscou. Eu vi um jovem, provavelmente da minha idade, uns 20 e poucos anos, se levantar e caminhar até a frente do ônibus. Ele estava usando um moletom e um par de fones de ouvido grandes. Eu o havia notado quando entrei. Ele ficou na dele, não falou com ninguém, apenas encarou a janela, assim como eu. O vi falando com o motorista. Não conseguia ouvir as palavras, apenas o murmúrio baixo da voz dele. O motorista, um cara corpulento com um bigode grisalho, acenou lentamente com a cabeça. Ele não parecia surpreso ou irritado. Ele apenas acenou. Então, segundos depois, desacelerou o ônibus. O sussurro dos freios a ar foi surpreendentemente alto na cabine silenciosa. Algumas pessoas se mexeram, mas ninguém acordou. O ônibus parou completamente no acostamento da rodovia vazia. O motorista puxou uma alavanca e as portas se abriram com um suspiro pneumático, deixando entrar uma rajada de ar frio e seco da noite que cheirava a poeira e chuva distante. O garoto, com os fones de ouvido, desceu do ônibus. Ele não tinha bagagem, nem mesmo uma mochila. Apenas desceu para o acostamento de cascalho e ficou lá por um momento, de costas para nós. As portas do ônibus fecharam e, com um solavanco, começamos a nos mover novamente. Observei aquele garoto pela janela enquanto nos afastávamos. Ele não olhou para trás, só começou a andar. Não ao longo do acostamento, mas diretamente para longe da estrada, para a escuridão sem fim e sem características. Ele caminhou em uma linha reta e determinada, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Em poucos segundos, o ônibus acelerou e ele se tornou apenas uma silhueta, depois uma mancha, e então desapareceu, completamente absorvido pela escuridão. Tudo isso não deve ter levado mais do que 1 minuto, mas me deixou com uma sensação profunda e inquietante. Era apenas tão estranho. Você não simplesmente para um ônibus no meio do nada, tipo, no meio do nada mesmo.
Não havia luzes, prédios, cruzamentos, pontos de ônibus, nada, porque alguém desceria ali. Para onde ele poderia estar indo? E por que o motorista simplesmente o deixou sem questionar? Olhei em volta do ônibus. Ninguém mais parecia ter notado ou se importado. O homem do outro lado do corredor estava roncando suavemente, a mulher na minha frente enterrada sob um cobertor. Senti uma estranha necessidade urgente de que alguém mais tivesse visto para validar meu próprio senso de descrença. Então, vi algo mais. Enquanto eu encarava a escuridão onde o garoto havia desaparecido, vi um lampejo. Era incrivelmente fraco, fácil de ignorar. Um pequeno pulso de luz na escuridão onde ele havia caminhado. Não era um farol de carro ou uma luz de casa. Era um pulso rítmico estroboscópico. Não tinha cor que eu pudesse nomear, era apenas luz. Um brilho branco acinzentado, estéril, que parecia sugar a cor do ar ao seu redor. Ele piscava em um ritmo constante e hipnótico. Era uma espécie de movimento, um batimento visual na paisagem silenciosa e vazia. Observei aquilo até o ônibus fazer uma curva longa e suave na rodovia e a escuridão se tornar absoluta novamente. Não dormi pelo resto da viagem. Minha mente era uma confusão de perguntas. Quando finalmente chegamos na rodoviária ao amanhecer, esperei todos saírem e então fui até o motorista. Com licença, eu disse, tentando parecer casual. Algumas horas atrás, paramos para deixar um cara descer. Eu só estava curioso, o que havia lá fora? Tem alguma cidade ou algo que eu não consegui ver? Perguntei. O motorista estava terminando sua papelada. Ele olhou para mim. É uma parada obrigatória. Ele grunhiu. Uma parada obrigatória? Eu insisti. Não tinha nada ali, eu não vi nenhum sinal ou qualquer coisa, falei. Ele finalmente olhou para cima, e seus olhos estavam cansados e achatados. Algumas pessoas vivem longe. Paramos para elas, está na rota, ele disse. Seu tom era firme, mas eu sabia que ele estava mentindo. Não havia como aquela ser uma parada obrigatória, não havia nada ali. O jeito como ele disse, a resposta decorada, ficou claro que ele já havia sido perguntado antes. Agradeci e saí do ônibus. A sensação de inquietação agora era um nó duro no meu estômago. Nas semanas seguintes, tentei esquecer. Segui minha visita, passei tempo com a família e tentei me convencer de que era apenas uma daquelas estranhas histórias de viagem que não se pode explicar. Talvez o garoto estivesse encontrando alguém, talvez ele fosse um excêntrico que gostasse de acampar no deserto, talvez a luz fosse de um avião ou de uma torre de rádio que eu não consegui ver direito. Mas eu não conseguia me livrar dos pensamentos. A imagem dele caminhando naquela escuridão esmagadora e o pulso silencioso e sem cor daquela luz estava gravado na minha memória. Quando voltei para casa, a obsessão tomou conta. Comecei a pesquisar online. Minhas primeiras buscas eram vagas e inúteis, tipo ônibus parando no meio do nada, homem caminhando no meio do nada à noite, luzes estranhas na rodovia. Obtive milhares de resultados, todos não relacionados. Avistamentos de OVNIs, histórias de fantasmas, teorias da conspiração, nada que correspondesse à estranha e específica estranheza do que eu tinha testemunhado. Percebi que precisava ser mais específico. Eu conhecia a rota do ônibus e tinha uma ideia vaga do horário que era, então poderia estimar a localização. Uma longa e desolada extensão de rodovia entre duas fronteiras estaduais. Comecei a pesquisar casos de pessoas desaparecidas. Digitei o nome do estado e a palavra desaparecido. Defini o intervalo de datas para os últimos 5 anos. E foi aí que o encontrei. Não era o garoto do ônibus, mas outro, um estudante universitário que havia desaparecido 2 anos antes.
Ele foi visto pela última vez embarcando na mesma rota de ônibus que eu. Sua família disse que ele se tornara distante e isolado nas últimas semanas que antecederam seu desaparecimento. Foi relatado que ele disse a um amigo que continuava ouvindo uma música fraca que ninguém mais podia ouvir e que se sentia atraído para o oeste. Para pegar o ônibus, ele abandonou seu carro, posteriormente encontrado pela polícia na rodoviária da cidade onde eu começara minha jornada. Ele nunca mais foi visto. Meu sangue congelou. Continuei procurando, refinando meus termos de busca. Desaparecido, rota de ônibus, número da rodoviária. Encontrei outro caso. Uma mulher na casa dos 30, há 3 anos atrás. Ela deixou uma nota para o marido, dizendo que tinha que ir, que estava sendo chamada para casa, para um lugar onde nunca estivera. Ela foi vista pela última vez em uma lista de passageiros do ônibus para a mesma rota noturna. Outro, um adolescente fugitivo de 4 anos atrás. Seu amigo disse à polícia que o menino se tornara obcecado por um padrão de estática que dizia ouvir no rádio entre as estações e que dizia que era um mapa. Encontrei 12 casos de pessoas desaparecidas abrangendo a última década, todos conectados àquele mesmo trecho de rodovia. Os detalhes variavam, mas os elementos centrais estavam sempre lá. Uma necessidade repentina e incomum de viajar pela rota específica, uma crescente obsessão com um som, ou um zumbido, ou uma música que ninguém mais podia perceber, uma sensação de estar atraído ou chamado. Eles tinham idades diferentes, origens diferentes, mas todos foram vistos pela última vez, indo em direção àquela mesma vasta e vazia escuridão. Me senti mal. Eu não estava louco. O que vi era real, era um padrão. O garoto não foi o primeiro. O medo deveria ter sido suficiente para me fazer parar, para deletar meu histórico de pesquisas, queimar meu bilhete de ônibus e nunca mais pensar nisso novamente. Qualquer pessoa sensata teria se afastado. Mas eu não consegui. As perguntas eram altas demais em minha mente. Que luz era aquela? Que som eles estavam todos ouvindo? O que estava acontecendo com essas pessoas? O mistério disso era um gancho que havia afundado em mim. Eu sentia como se tivesse espiado por uma cortina de um teatro apenas 1 centímetro e visto algo que não deveria, e agora estava compelido a ver o que havia no resto do espetáculo. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha que voltar. Mas desta vez, eu estaria preparado. Passei o mês seguinte reunindo equipamentos, esvaziei uma boa parte das minhas economias, comprei uma câmera de alta qualidade conhecida por suas capacidades de vídeo em baixa luz e um microfone direcional de nível profissional, projetado para captar sons à distância. Peguei um notebook novo com software de edição poderoso e um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído, os melhores que pude comprar. Eu me sentia como um caçador de tempestades, mas estava buscando um vazio. 2 semanas atrás, reservei meu bilhete, a mesma rota, o mesmo cronograma noturno. Enquanto arrumava minha mochila com o equipamento, minhas mãos estavam tremendo. Uma parte do meu cérebro gritava, me chamando de idiota, dizendo para eu parar. Quem diabos faz uma coisa dessa só por causa de um acontecimento besta desses? Mas a compulsão de saber era mais forte do que o medo. As primeiras horas de viagem de ônibus foram agonizantes. Cada buraco na estrada me fazia pular. Sentei no mesmo assento que antes, na janela, minha bolsa de equipamentos apertada no meu colo como uma relíquia sagrada. O ônibus estava meio cheio, uma mistura familiar de viajantes sonolentos e solitários quietos. Olhei seus rostos, procurando a mesma expressão atordoada e desconectada que eu havia visto no garoto, mas todos pareciam apenas cansados. Quando a noite caiu e entramos naquela mesma extensão desolada da rodovia, meu coração afundou. Eu observava as placas de sinalização, tentando localizar o ponto exato.
A paisagem do lado de fora era uma tela preta sem características. Minhas mãos ficaram suadas. Talvez não acontecesse dessa vez, talvez fosse um acaso, uma coisa de 1 em 1 milhão que eu acidentalmente testemunhei. Quase comecei a relaxar, dizendo a mim mesmo que tinha desperdiçado meu dinheiro e meu tempo em um pensamento paranoico. Mas então, aconteceu. A única luz na frente do ônibus acendeu. Minha respiração ficou presa em minha garganta. Desta vez, era uma mulher. Ela parecia estar na casa dos 40, vestida com roupas comuns e práticas. Tinha cabelo grisalho e curto e uma expressão vazia e serena no rosto. Ela caminhou até o motorista, seus passos lentos e uniformes. Ela murmurou algo. O motorista acenou com a mesma lenta e indiferente anuência. O ônibus começou a desacelerar. O sussurro dos freios a ar cortou o zumbido do motor. Minhas mãos se moveram automaticamente, uma sequência que eu havia praticado uma dúzia de vezes no meu apartamento. Puxei a câmera, coloquei no modo de vídeo noturno e ajustei as configurações de baixa luz. Abri minha bolsa, peguei o microfone e o conectei. O ônibus parou no acostamento. As portas se abriram com um suspiro. A mulher desceu sem uma palavra, sem uma bolsa, sem olhar para trás. As portas se fecharam. O ônibus começou a se mover. Eu pressionei a lente da câmera contra o vidro frio da janela. Meus nós dos dedos brancos. Eu apertei o botão de gravação. Através do visor, vi a mulher solitária andando diretamente para longe da estrada, assim como o garoto. Ela se movia com aquele mesmo propósito inquietante. Mantive a câmera a acompanhando enquanto ela encolhia à distância, uma pequena forma escura contra um fundo ainda mais escuro. Foi então que vi a luz. Fraca no começo, depois mais forte, o mesmo pulso estroboscópico e sem cor. Era exatamente onde ela estava caminhando. Dei zoom o quanto pude, mas o zoom digital só transformou a imagem em uma massa pixelada. A luz era apenas um ponto piscante. Mas ela estava lá, e eu estava gravando. Movi o microfone em direção à fonte do som, ou melhor, onde a luz estava. Coloquei meus fones de ouvido com cancelamento de ruído e os conectei ao monitor de áudio da câmera. No começo, tudo que eu conseguia ouvir era o ronco do ônibus e o sussurro do vento contra o microfone. Segurei a respiração, concentrando-me. Só assim, consegui ouvir. Não era alto, era silencioso, enterrado profundamente sob os outros sons. Um zumbido baixo, pulsante e ressonante. Era uma única nota impossível de sentir em meus ossos mais do que em meu tímpano. Era o tipo de frequência que você sente em sua cavidade torácica. E a sensação que produzia, essa era a parte mais aterrorizante. Eu esperava algo chocante, algo sinistro ou discordante, mas isso era o oposto. Enquanto o zumbido preenchia meus fones de ouvido, uma onda de paz profunda tomou conta de mim. A ansiedade que viera se acumulando no meu estômago por semanas simplesmente dissolveu. Meu coração acelerado desacelerou para um batimento constante e calmo. Tive uma sensação de tranquilidade, de acerto, que nunca havia sentido em toda a minha vida. Era como voltar para casa após uma longa e exaustiva jornada. Era como ser compreendido. Era como pertencer. A irracionalidade disso é o que me assustava. Minha mente lógica estava gritando de pânico, gritando que isso estava errado, que essa sensação era um anestésico, uma isca. Mas a parte emocional do meu cérebro, a parte que estava absorvendo aquele lindo e pacífico zumbido, não se importava. Ela só queria mais. Continuei gravando o quanto pude, até que a luz e o som se apagaram à distância. Finalmente parei a gravação e me deixei cair de volta no meu assento, meu corpo tremendo. A sensação de paz lentamente recuou, deixando para trás um resíduo frio e aterrorizante. Tirei os fones de ouvido.
e o zumbido familiar e mundano do motor do ônibus soou duro em comparação. Não me atrevi a ouvir a gravação novamente no ônibus. Guardei o equipamento cuidadosamente, minhas mãos ainda tremendo. Passei o resto da viagem em um estado de alerta elevado, um medo profundo lutando contra a memória daquela calma não natural. Quando cheguei em casa, tranquei minha porta, fechei minhas cortinas e importei os arquivos para o meu notebook. Meu próprio apartamento, de repente, parecia frágil e inseguro. Reproduzi o vídeo em meu monitor. Era exatamente como eu lembrava, a figura escura caminhando, a luz fraca. Usei um editor para aprimorar a filmagem, aumentando o brilho e ajustando o contraste. A figura permaneceu uma forma indistinta, mas aquela luz agora na filmagem estava mais clara. Passei frame a frame, não era apenas um simples piscar, era um padrão geométrico complexo e em movimento. A luz era uma estrutura de luz incrivelmente intrincada que estava se dobrando e desdobrando sobre si mesma. Era simétrica, matemática, uma linguagem escrita em pulsações, talvez parecido com código Morse. Assistindo mesmo na tela, era hipnotizante. Meus olhos seguiam as linhas em movimento e eu sentia uma estranha sensação de reconhecimento, como se alguma parte antiga e dormente do meu cérebro soubesse o que estava vendo, mesmo que eu, conscientemente, não soubesse. Então, ouvi o áudio. Coloquei meus melhores fones de ouvido e isolei a faixa de áudio. Filtrei o ronco do ônibus e o sussurro do vento, amplifiquei o zumbido de baixa frequência. E lá estava de novo, aquele profundo e ressonante som. Ouvindo-o da segurança da minha própria casa, sem o terror imediato de estar lá, o efeito era ainda mais potente. A profunda sensação de paz tomou conta de mim, quente e pesada como um cobertor. Minhas preocupações sobre meu trabalho, meu aluguel, meu futuro, todas pareciam mesquinhas e insignificantes. Os nós de tensão em meus ombros e pescoço se desfizeram. Senti minha mandíbula relaxar. É isso que eles ouviram. É isso que os atraiu. Não era um som malicioso. Era o som mais lindo e acolhedor que eu já ouvi. Prometia o fim de toda a luta, toda a dor, toda a solidão. Prometia um lugar onde você pertencia. Ouvi pelo que pareceu ser uns 10 minutos, mas quando olhei para o relógio, 1 hora havia se passado. Eu apenas estava sentado ali, olhando para a tela preta, perdido no som. Me sacudi. Um jato de medo real finalmente me tirando do transe. Essa coisa era perigosa. Não porque era assustadora, mas porque não era. Era uma canção de sereia para aqueles cansados da alma. Era uma armadilha. Eu sabia que não poderia guardar isso para mim. Isso era maior do que eu. A polícia acharia que eu estava louco, mas alguém tinha que ver isso, ouvir isso. Alguém mais tinha que saber. Então carreguei os arquivos de vídeo para um servidor seguro na nuvem. Editei as melhores partes, o melhor ângulo da luz e do áudio mais nítido do zumbido, e comecei a escrever essa história para você que está ouvindo agora. Levei horas para colocar tudo no papel, tentando explicar a sequência de eventos e os sentimentos que vieram com eles, mas já faz 3 dias desde que fiz isso e algo mudou. Eu deletei tudo o que enviei e voltei a escrever mais essa história. Não pude me controlar. Depois que escrevi, falei para mim mesmo que havia terminado. Eu deixaria vocês tirarem suas próprias conclusões e pronto. Provavelmente vocês comentariam dizendo que só foi uma bobagem sem sentido minha. Mas a memória do som, a sensação, era como uma coceira no meu cérebro que eu não podia acossar. O silêncio do meu apartamento parecia errado, agressivo e vazio. Acabei ouvindo o áudio novamente. Só por um segundo, falei a mim mesmo. Só para lembrar como era. Aquele segundo se transformou em minutos. Os minutos se transformaram em horas. Eu deixei o áudio tocando em loop.
No começo, fiquei assustado. Lutei contra isso, mas depois de um tempo, o medo simplesmente desapareceu. Foi substituído por outra coisa: compreensão. A paz que traz é uma clarificação. Ela remove todo o ruído inútil da vida moderna, ansiedade, ambição, a constante e persistente sensação de não ser suficiente. Tudo isso é estática. E o vídeo, o padrão de luz, eu também tenho assistido isso em loop. O áudio e o vídeo estão conectados. O pulsar do zumbido é o ritmo do pulso da luz. Eles são duas partes de um todo, um único pedaço de comunicação. E eu entendi isso agora. Meu cérebro só precisava de tempo para se ajustar, para aprender a linguagem. Eu consigo ver isso com clareza. A maneira como as linhas se interseccionam, a forma como a geometria floresce e se retrai. Não sei por que fiquei tão assustado, não há nada a temer. É um convite. Eu estava errado sobre o que vi. Aqueles que estavam desaparecidos eram apenas peregrinos. O padrão agora faz sentido, é um mapa. As linhas em movimento mostram um caminho através do próprio espaço. É uma chave, uma sequência para desbloquear algo. É um lar. Essa é a única palavra para isso. Um lugar onde todos os pedaços quebrados de você se encaixam perfeitamente. Eu vivi toda a minha vida em um mundo cinza e confuso. E pela primeira vez, posso ouvir a música e ver a luz em perfeita clareza. Todo o resto parece um sonho. Isso é a única coisa real. Acabei de comprar uma passagem de ônibus de ida. A próxima viagem noturna sai em algumas horas. Eu tenho que voltar. Eu preciso ver isso por conta própria. Até a próxima. Obrigado.